Amém, povo santo? Essa casa aqui é uma casa de sacerdotes. Quantos dizem amém? Nós somos uma igreja sacerdotal para abençoar as vidas. Amém? Antes de entrar na palavra, tem um pequeno filminho. Tá sabendo aí, filhão? Já está no gatilho? Tem um filme que já está até aberto. É só liberar, escurecer. Escurece um pouquinho o santuário. É um filme de 4 minutos. O que foi que aconteceu de especial da semana passada para cá no mundo, irmãos? A guerra de Israel. Não é qualquer guerra. Para você ver como nós nos acostumamos com guerra. Quanto tempo tem que ter a guerra da Rússia com a Ucrânia? Mais de um ano? Tem 2 anos. Tem 2 anos. Para nós aqui, é quase que uma história esquecida. Mas a guerra continua, já tem 2 anos. A guerra da Rússia com a Ucrânia. Continua morrendo pessoas. Mas a guerra da Rússia com a Ucrânia não necessariamente move o calendário profético de Deus. Por que nós vamos falar da guerra num tempo de alegria? Tivemos uma celebração maravilhosa, não é, queridos? Nós vamos continuar nos alegrando no Senhor. Mas é impossível passar de lado com um evento que move a mão de Deus sobre a terra. Um evento que marca um avanço para a volta de Jesus. Amém? Então nós vamos ver um pouquinho, um trechinho. O pastor editor não tem imagens mais chocantes, ok? É só para você sentir o que está acontecendo. 4... Difícil, né, ver essas imagens. Foram só 4 minutos. E não coloquei as cenas mais terríveis. Essas aí são só imagens do começo do conflito, quando eles invadiram ali a área de Israel, e depois a retaliação com o bombardeio daquele prédio, ele descendo até o chão, no meio da cidade, no meio de um lugar bem populoso. Então, queridos, a gente está vendo hoje, né, até por causa da tecnologia, nós somos capazes de acompanhar uma guerra como nunca antes vimos em nenhum outro tempo da história. Hoje nós vemos ao vivo até, vemos online, podemos acompanhar canais para ver online uma guerra. Pessoas se matando, destruindo. Aqui na contagem fez uma contagem baixa de perdas. Atualmente, com 1 semana de guerra, já passam de 3.000 mortos. 1.200 da parte dos judeus e o restante do outro lado dos palestinos, né? E o Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, declarou que essa guerra vai ser longa. Só tem 1 semana. Estou fazendo você pensar, refletir, o que ele quer dizer com guerra longa. Já que a da Ucrânia com a Rússia já tem 2 anos. E tudo que está acontecendo já matou 3.000 pessoas, tem só 6, 7 dias. Então preste atenção que nós estamos vivendo um tempo muito específico na história. Também foi dito ali que já faziam 50 anos que não tinha uma guerra com Israel. A última foi na guerra do Yom Kippur, 1973. Alguns de vocês aqui não eram nem nascidos. E quem era nascido era bastante novo. Tem bastante tempo, tem 50 anos a última guerra. Então preste atenção, por que devemos falar e pensar sobre isso? Por que a guerra da Ucrânia é lamentável com a Rússia, mas não é, para nós, tão significativa como essa guerra de Israel? Porque a guerra com Israel é diferente, porque move o calendário profético de Deus. Amém? Imagina que nos últimos 50 anos quase nada de novo aconteceu. Estava parado. E 50 anos dentro da palavra de Deus significa um jubileu. 50 anos é uma cifra importante dentro da lei. Então, queridos, não é à toa que no término de 50 anos está acontecendo, então, uma nova guerra com Israel, com resultados imprevisíveis. Alguém me fez a pergunta, quando eu coloquei uma postagem na internet, eu falei, volte para a casa de Deus, volte para Jesus, porque o tempo do fim se aproxima. Mas coloquei bem claro, ainda não é o fim, como a palavra explica. Amém? Não estou fazendo alarmismo, mas eu vi que quando começou esta guerra, não as outras, mas esta,
Alguns irmãos começaram a dizer para mim, até escrevendo, que estão com medo. A reação de alguns cristãos em relação a essa guerra é medo. E já tem gente voltando para casa do Senhor só por causa dessa guerra, irmão. Sabe por quê? Porque o povo sabe. E quando mexe com Israel, é o tempo do fim, é escatológico, tem a ver com Deus. O Senhor está nesse negócio. Como estou entendendo? Israel, sendo atacado depois de 50 anos, é um momento histórico que nós estamos vendo e vivendo. Então nós precisamos entender. Aí alguém me perguntou lá na postagem, qual é a profecia específica que está se cumprindo nessa guerra? Eu respondo da seguinte forma, não é um versículo específico, mas é uma série de textos. Aí nós vamos pensar nos textos de Daniel, nós vamos pensar em outros textos proféticos, nós vamos pensar no que Jesus preparou o discípulo naquele discurso do tempo do fim, do princípio das dores, e nós vamos pensar no Apocalipse. Então preste atenção, queridos, não é um versículo bíblico que eu vou te dizer aqui, vai dizer, isso aqui é essa guerra. O desdobramento desta guerra é que pode andar com o cronograma de Deus. Quando estou entendendo o que o pastor está falando? Já é a última semana de Daniel? Não sei, não sabemos. Para ser a última semana de Daniel com a grande tribulação, estudamos nessa casa pela manhã. O que é necessário acontecer antes, irmãos? Tem que aparecer o que sobre a terra? 10 chifres, os 10 reis. Isso é obrigatório. Está dentro do cronograma profético de Deus. Enquanto não houver os 10 reis, que tenha no meio deles um que vai se levantar, derrubando 3, enquanto isso não acontecer, ainda não é a última semana de Daniel. Amém? Quanto estão entendendo? Então, como é que a gente se localiza no meio dessa guerra de Israel? Na palavra de Deus, no tempo, no cronograma de Deus. Eu quero propor a você aquilo que eu entendo. Amém? Que o pastor de vocês entende. O interessante é que as pessoas estão com medo agora. Mas há quantos anos eu tenho ensinado e ministrado e profetizado isso aqui nessa casa? Há mais de 20 anos, desde quando eu era auxiliar do pastor Arcélio Antunes. Ele já falava isso há 26 anos atrás, 25 anos atrás, quando não havia nenhuma movimentação de ataque a Israel, senão as intifadas, que eram pequenas revoluções. Agora estamos vendo uma guerra, não é mais um pequeno conflito. Então nós temos que aprender onde é que está isso na palavra. Eu queria sugerir a vocês, Deus confirmou no meu coração que esse texto aqui vai nos dar uma luz. Marcos capítulo 13. Abre, por favor, aí a sua Bíblia, Marcos 13. Que momento profético é esse que nós estamos vivendo? Marcos capítulo 13, verso 3. Acredito que vai nos dar uma luz. Mas só o desdobramento dessa guerra, essa em específico, vai nos mostrar com mais exatidão qual é o momento profético. Quais são os textos que estão se cumprindo sobre a terra. Marcos 13, verso 3. O discurso escatológico de Jesus. 13, 3. Quantos já acharam? Diga amém. Quem está no aplicativo mais rápido, quem está na Bíblia, Marcos 13, 3. Jesus começa um discurso. Esse discurso é profético. Começou no verso 1, eu vou a partir do 3. Me permitam editar alguns versículos, separar, deixar de ler alguns versículos, porque senão ficaria muito extenso, como se fosse um estudo. Não é um estudo, é uma pregação. Então eu vou ser um pouco mais dinâmico, ok? A palavra do Senhor diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Eles queriam saber os tempos dessas profecias se cumprirem. Verso 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede, ninguém vos engane, muitos virão em meu nome,
dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Verso 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, o que diz o texto aí, irmãos? Não vos assusteis. Jesus diz: é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quantos podem dizer amém? Verso 8, Jesus vai continuar profetizando o futuro, que para nós é o presente. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá o que, irmãos? Terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o que, igreja? O princípio das dores. Como a mulher que está para dar à luz, tem as contrações até nascer a criança. Começa de uma maneira mais fraca e vai aumentando a dor até que nasça. Eu quero dizer para vocês que eu creio que nós estamos no princípio das dores de parto. Terremotos, epidemias. O texto anexo a esse, paralelo a esse de Mateus, e o texto paralelo de Lucas acrescenta ainda epidemias, doenças. Amém, povo santo? Olha só, queridos, falou de terremotos em vários lugares. Pouco tempo antes, teve um terremoto lá no Oriente Médio, se não me engano, no Afeganistão. Morreram mais de 2.000 pessoas nesse terremoto. Essas coisas mal chegam aqui no Ocidente como uma resenha, apenas uma nota. Mas morreram mais de 2.000 almas. Agora, tem 2 semanas no máximo, lá no Afeganistão. Os terremotos vão continuar acontecendo em toda parte. E vai ceifar muita gente. Não é mais pouca gente, não é muita. E a fome, a guerra, os rumores de guerra, a guerra da Ucrânia com a Rússia, tudo isso faz parte dos princípios das dores. Amém? Não podemos ignorar que já está acontecendo alguma coisa na terra. Mas temos que nos localizar dentro da profecia de Jesus. Eu queria que você entendesse por que nós devemos prestar atenção na guerra de Israel. A palavra de Deus descreve Israel como o sinônimo, com o símbolo de algumas plantas, algumas árvores. Qual é a árvore que simboliza Israel, irmãos? A oliveira. Mas também outras árvores simbolizam Israel. Qual é a outra? A videira. E tem uma terceira também. Qual é a outra? A figueira. Essas 3 árvores. E quando Israel está muito mal, é até o zambujeiro, ou melhor, o espinheiro. Israel já foi chamado de espinheiro, irmão. Tem uma palavra profética de juízo que chama Israel de espinheiro. Mas essas 3 são as mais tradicionais. A videira, a oliveira e a figueira. Nessa passagem profética, está aí no texto aí, ó, 13, 28. Você pula agora para o verso 28 em Mateus 13. Jesus vem falando do tempo do fim, vem falando de situações escatológicas, dos sinais, e aí propõe uma parábola. Quantos estão com os olhos? Mateus 13, continua no mesmo capítulo 13. Perdão, estou falando Mateus? Obrigado pela correção. Cismei com Mateus, é Marcos. Marcos 13. Eu falei Mateus desde o começo? Ah, bom. Então vocês orem pelo pastor de vocês, tá? Trocando, né, os ônibus. Vocês estão orando? Estão orando pouco, ora mais. Marcos 13, verso 28. Estão com os olhos aí? O que tem essa ilustração que Jesus vai fazer, essa parábola, com o contexto do fim? Presta atenção no que está escrito. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já está os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Verso 29. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, quais coisas? Os sinais do tempo do fim. Sabei que está próximo às portas. Então, os sinais que Jesus vem falando antes, ele compara agora para você olhar para a figueira.
que ela já está pronta para produzir. É o tempo do tempo final. Amém? Quantos entenderam? A figueira é Israel. Olhe para a figueira, olhe para Israel. Ele vai sinalizar que as coisas estão acontecendo sobre a terra. Amém? Nenhuma outra guerra no mundo sinaliza, senão a figueira. A figueira é Israel. E para você ter uma noção que Deus já chamou Israel de figueira, abre lá, mantenha aí o texto em Marcos 13, se você quiser marcar, e abre em Oséias capítulo 9, verso 10. Oséias 9, verso 10. Por que devemos olhar para a figueira Israel? Porque Israel é um sinal profético do fim. Oséias 9, 10. Quantos conseguiram achar? Oséias é perto de Daniel. Acharam 9, 10? Olha o que Deus diz a respeito de Israel, como ele o chama. Achei a Israel como uvas do deserto. Uva é de videira. Ok? Ele usa tanto uma ilustração como a outra. Tanto um tipo de árvore como o outro. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como o quê? Como as primícias da figueira. Agora ele chama os primeiros de Israel comparando com a figueira. Figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. Isso o povo de Israel. E se tornaram abomináveis, como aquilo que amaram. Então, nesse contexto, Israel é chamado de videira e chamado de figueira. Quando Jesus propõe, olha para a figueira, ele está dizendo, olha para Israel. No contexto final, presta atenção o que vai acontecer com Israel. Amém, povo santo? A palavra do Senhor diz para nós observarmos então o que vai acontecer em Israel. Eu queria que você abrisse agora, por favor, o Salmo 122, verso 6. Salmo 122, verso 6. Devemos orar pela paz de Israel? Qual é a resposta, irmãos? Sim, meio exitoso. Devemos orar pela paz de Israel? Sim. Mas o Salmo 122 aqui não fala disso não, irmão. Querem observar com mais detalhe o que diz o Salmo 122? Nessa época, quando começa a guerra em Israel, o pessoal saca logo esse salmo. Na internet, todas as postagens dizem isso, os pastores dizem isso, porém, presta atenção que o salmo que foi escrito há 3.000 anos atrás não fala de Israel. Fala de quê, irmão? Jerusalém. Tem gente usando a palavra Jerusalém como sinônimo de Israel. Israel é o povo. Israel é todo o povo. É toda a área hoje do território israelense. Jerusalém é uma cidade na terra de Israel. Amém? Não é a mesma coisa. Vamos olhar para o texto? Salmo 122, 6. O que diz aí no Salmo, escrito há 3.000 anos atrás? 1.000 anos antes de Cristo. O que diz o Salmo? Orai pela paz de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, Jerusalém. Verso 7. Reine paz dentro dos teus muros, dentro dos muros da cidade de Jerusalém. E prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, a casa aí é o templo que estava em Jerusalém. Buscarei o teu bem. A profecia que está aqui dentro aqui fala de Jerusalém. O povo está usando como sinônimo de orar pela paz de Israel. Vamos ser um pouquinho mais precisos. Amém, queridos? Não estou aqui negando que devemos orar pela paz de Israel. Eu estou dizendo que o Salmo não fala isso. O Salmo é para orar pela paz em Jerusalém, onde tinha a casa do Senhor. E hoje não tem mais. Estudando hoje pela manhã, pude falar melhor sobre isso. Não vou poder repetir agora.
Mas a grande luta vai ser a questão do templo de Israel, que não existe mais, mas os judeus sonham em colocar lá um terceiro templo. Irmãos, tudo é possível. Eu não sou profeta, sou um professor, sou mestre, mas não sou profeta. Falei até de manhã brincando, ou já tentando entender. Israel pode lançar um míssil naquela mesquita lá do Domo da Rocha? Pode. Pode aproveitar essa guerra para destruir aquele templo lá? Pode. Pode ter certeza que isso passa na cabeça dos juízes de Israel. Pode ter certeza que passa. Porque se eles conseguissem tirar aquela mesquita de lá, em 2 tempos eles ergueriam o terceiro templo para o Deus de Israel. Seria rápido, já tem tudo pré-moldado. Mas o que você acha que vai acontecer se Israel atacar aquele templo que está lá, irmão? Guerra já estamos, né? O que você acha? Qual é o nível, qual a magnitude da violência, da retaliação de todos os povos árabes muçulmanos? Porque o problema agora, irmãos, não é só com o grupo terrorista Hamas. Pode ter certeza, eles são financiados. A acusação dos Estados Unidos é que eles são financiados pelo Irã. O Irã, antiga Pérsia, é inimigo mortal de Israel. Declara o tempo todo que tem que varrer Israel do mapa. O presidente iraniano, todas as mesquitas pregam continuamente: temos que tirar Israel da terra. Então espere e vê o que vai acontecer. Amém, povo santo? Mas digo a vocês, devemos orar sim, porque lá tem irmãos nossos, tem o remanescente eleito de Israel. Ore pela paz, mas entenda que paz é essa. Não peça paz sem entender que Deus tem que cumprir a sua palavra sobre a terra. Quantos dizem amém? Eu, pastor Damaso, acredito. Não sei quanto tempo vai durar e que amplitude vai tomar essa guerra, mas ela vai finalizar num acordo grande de paz. Tem que ter acordo, irmãos. Tem que ter acordo. Tem que ter o levante do anticristo. Tem que o anticristo quebrar o acordo. Quem vai quebrar o acordo é o anticristo. Então tem que ter um período em que está tudo mais de novo em paz. Quantos entendem? Digo amém. E esse momento agora é guerra. Esse momento agora não é de paz. Vai se cumprir o tempo que tem que se cumprir sobre a terra. Orando para que Deus dê fuga ao remanescente. Eu tenho um amigo lá em Israel, amigo do Face, o irmão Eli, e ele, do apartamento dele, começou a transmitir o que estava acontecendo. Falei para ele: varão, estou orando por você. E ele me agradeceu. Porque lá nossos irmãos estão sob perigo. Nesse sentido você deve orar. Mas nunca achar que a paz vai ser conquistada num estalo, no momento, só porque nós queremos. Deus tem um cronograma para cumprir sobre a terra. E vai cumprir. Amém, queridos? Tomara a Deus que nós vejamos o cumprimento. Uma das coisas mais interessantes do que está acontecendo é medo no meio do povo de Deus. Por que estão com medo? Medo do quê? Eu a vida toda, né? A vida toda é exagero. 30 anos de evangelho. Há 30 anos eu ouço e leio na palavra que essas coisas iam acontecer. Agora que está acontecendo, eu vou ficar com medo? Não é esse sentimento, irmãos. Você pode ficar apreensivo com a escalada dessa guerra, você pode ter um monte de sentimento, mas não medo. Deus está no controle. O que está acontecendo é a mão de Deus sobre a terra. Está acontecendo e nós estamos vendo. Uma coisa é eu estar profetizando isso há 20 e tantos anos atrás. Outra coisa é eu estar vendo o cumprimento sobre a terra. Nós estamos vendo o cumprimento sobre a terra. E glórias a Deus por isso. Amém? Bom, já estamos então na última semana de Daniel, igreja. Qual é o discernimento que você tem mediante tudo que o Senhor tem revelado a essa pequena casa? Nós já estamos na última semana de Daniel? Já aconteceu o advento do anticristo? Já tem os 10 reis? Não. Então, ainda não começou a última semana de Daniel. Na hora que lá na ONU formarem os 10 reis, aí, querido, eu vou saltar de alegria. Pastor, tu está se alegrando com essa tragédia? Estou. Porque eu prefiro ver a palavra se cumprir na terra do que ficar só esperando.
Eu quero ver se cumprir. Quantos querem? É muito interessante que nós cantamos cânticos, vamos dizer, vem Jesus, Maranata. Mas você quer que realmente Jesus venha? O que tem que acontecer primeiro? O reino do anticristo. O que tem que acontecer primeiro? Perseguição da igreja, sufoco, martírio, tribulação. Clamar para Jesus vir é clamar para que Deus cumpra tudo isso. Nós queremos a parte boa. Jesus desce do céu, rasga o céu e nós somos arrebatados nos ares. Antes disso tem um currículo aqui para cumprir, um cronograma. Amém? Mas quem quiser ler com o pastor, quando pois virdes, o que, irmãos? O abominável da desolação, aonde? Situado onde não deve estar. Quem lê entende. Aí sim, agora nesse contexto aqui está falando do advento do anticristo. E o lugar que ele não deve estar é em Jerusalém. Então, os que estiverem aonde, irmãos? Na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da casa alguma coisa. A palavra de Deus diz, o verso 6, o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Verso 19, por favor, agora pula o verso 19, eu tenho que editar para ficar mais curto, vamos lá? Porque aqueles dias serão de quê, irmãos? De tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Então preste atenção no que eu vou falar agora. Eu vou unir as duas coisas. Eu falei para você, nós estamos no princípio das dores. Se orarmos por paz, essa paz vai ser consumada, eu creio. Mas nada vai impedir que venha na sequência esse tempo aqui. Vocês estão entendendo, pastor Fábio? A grande tribulação vai acontecer, quer você goste, quer você não goste, que você acha que Deus está errado. O Senhor profetizou, o verbo vivo atestou, vai acontecer como está escrito. Ele diz, é necessário que essas coisas aconteçam. Todo o roteiro de desgraça, de tragédia, de opressão, está tudo na sua palavra. Não vai cair um tio dessa palavra, sem se cumprir. Então, quero situar de novo vocês. Pode até ser, e eu creio que vai acontecer, que essa guerra vai terminar num grande acordo internacional. Amém? Mas depois, no andar da história, mais um pouquinho para frente, vai acontecer que o abominável da desolação vai estar em Jerusalém. Haverá invasão, tem que se cumprir Gog e Magog, profecia que não se cumpriu até o dia de hoje. Vocês sabiam que os judeus sabem de Gog e Magog? Você sabia que o Benjamin Netanyahu, o presidente de Israel, conhece as escrituras? Ele sabe que vai haver uma invasão? Então preste atenção, e esses fatos históricos profetizados vão se cumprir. Não tem oração na terra que pare o que está escrito. Mesmo que todas as igrejas orassem, mesmo que todos os cristãos se unissem com os judeus messiânicos e dissessem, Senhor, misericórdia, que não venha esse tempo, eu vou dizer para vocês, ainda assim, o que está escrito vai se cumprir. Não tem como não se cumprir. Deus não vai revisionar a sua palavra, Deus não vai revisá-la, Deus não vai apagar a profecia. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E Deus cumprirá a sua palavra cabalmente sobre a terra, brevemente, está escrito. Não tem como mudar o roteiro. Amém? Paz por enquanto, porque haverá grande tribulação como nunca houve na terra. Pensa, querido, o povo de Israel é o povo mais sofrido que existe.
Eles foram perseguidos ao longo de muitos séculos. Na Idade Média também foram perseguidos, massacrados. Você tem memória mais recente da Segunda Guerra Mundial, com a morte de 6 milhões de judeus. Mas não foi só na Segunda Guerra Mundial. Ao longo de toda a história, o povo de Israel foi massacrado, perseguido. Na Santa Inquisição da Igreja Católica Romana, matou muitos judeus. Havia até teste. Vou contar a vocês um dado curioso. Quando alguém queria arruinar a vida de outro, dizia assim, aquele cara lá deve ser judeu. Aí se fazia um teste na Idade Média se ele era judeu. Servia carne de porco para ele comer. Se ele não comer carne de porco, ele é judeu. Aí prendia ele. Pode procurar que isso aconteceu na história. A maneira de identificar os judeus para poder prendê-los, roubá-los e massacrá-los. Israel vem sendo massacrado há muito tempo. Nas cruzadas, quando tomaram Jerusalém, teve mortandade de judeu. Quando os islâmicos retomaram Jerusalém da mão dos cruzados europeus, teve perseguição e morte de judeu também. Os judeus têm sido massacrados ao longo da história. Mas Jesus diz, a grande tribulação não tem paralelo, nunca aconteceu igual, e quando acontecer será o maior de todos, e não se repetirá. É o que vai acontecer. Você juntar todas as tribulações que já passou, o que vem pela frente é pior. Pastor, vai morrer os 6 milhões de judeus, 2/3 dos que estavam vivos. O que vem pela frente é pior. Está profetizado. Então não tem oração que mude isso. Amém, povo santo? Olha para o texto, parem com o versículo. Verso 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá semelhante à tribulação. Verso 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa do que, irmãos? Dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Quantos dias dura a tribulação, igreja? 3 anos e meio. Quanto tempo dá isso aí? 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Quanto tempo dá na outra contagem? 42 meses. 1.260 dias ou 1.290. Passando mais 30 dias. Essa igreja está muito bem escolada nas profecias. Todos vocês sabem disso. Se Deus não limita o período, ninguém salvaria. Porque vai ser tão terrível. Vocês viram ali pequenas imagens, né? As ruas de Jerusalém com tiroteio. Vocês viram ali tumulto, pessoas tacando pedra, outros correndo. Eu não coloquei as imagens mais terríveis, gente sendo alvejada dentro dos carros. Teve gente metralhada dentro dos carros. Nessa semana que passou, se descobriu que o povo do Hamas trucidou 40 crianças. Algumas mutiladas, algumas degoladas, passaram faca no pescoço de infante. Imagem que eu jamais colocaria aqui, por causa dos mais sensíveis e das crianças. Queridos, o que vem pela frente é tremendo. A grande tribulação vai ser horrível, terrível, a pior de todas. Então não se iluda. Vamos orar sim para que a guerra termine logo, tomara. Mas tomara que termine num grande acordo. Porque eu sei que aí sim podemos começar a vislumbrar o começo. E quem sabe falte bem poucos anos para Jesus descer do céu e o reino ser estabelecido. Quanto querem estar vivos para a volta de Jesus? Todo mundo, né? Tem alguém? Ah, eu não, pastor. Quero ir lá para o paraíso. Vou esperar lá a bagunça terminar. Né? Eu saio da terra, vou para o paraíso, dou um tempo lá no paraíso, eu volto quando acabar a bagunça. É claro que você quer estar vivo também. Mas quantos querem passar pelos 3 anos e meio de perseguição no anticristo? Você quer estar vivo? Irmãos, a gente vai ponderar muito isso quando as coisas começarem a acontecer. O que era melhor, estar descansando no resort do paraíso ou correndo aqui na terra de tiro e bomba sendo perseguido? Irmãos, vocês não sabem de nada. Para Deus todos vivem, irmão.
A gente que tem essa perspectiva míope da vida, para Deus está todo mundo vivo, os santos estão todos vivos, irmão. Para Deus é mais prazeroso guardar o santo do que deixar aqui na terra. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Há uma passagem muito interessante, eu não vou abrir agora, nem vou me lembrar onde é que está, que diz que Deus, para poupar alguns justos, Ele os levou. Sabia que Deus leva os justos antes de haver uma grande tribulação na terra? É misericórdia, não é juízo. É poupá-los. Poupá-los. Porque eu vi imagens, irmão, de anciãos sendo massacrados nessa guerra. Não tem pena da idade, de velhice, de nada. Não tem pena de criança, não tem pena de idoso. No meio de guerra, não tem pena de nada. Os homens se odiarão cada vez mais. Nós lemos isso hoje pela manhã. A igreja primitiva pintava o quadro da grande tribulação com os pincéis mais terríveis. É o quadro mais tenebroso. Os homens se odiarão mais. Os homens entregarão uns aos outros, se trairão. Haverá muita morte sobre a terra. Amém? Eu não gosto. O pastor de vocês não é acostumado, nem gosta de ser profeta agoreiro. Eu não fico falando toda hora de morte, morte, morte. Pelo contrário, eu tento mostrar a vocês que para os santos é uma boa de paraíso. Ok? Mas ninguém pode ir lá pelas próprias forças, né? Não estou mandando ninguém se suicidar. Não é? Não pode. Não perde a salvação. Não é? Mas que do outro lado deve ser mais tranquilo, irmão, do que aquilo que nós vamos ver sobre a terra nesse tempo. Abre lá Daniel 7, 27. Vamos ver um pouquinho mais sobre a grande tribulação. Daniel 7, 27. Quando isso acontecer, aí sim nós vamos ficar com mais temor. Agora não é hora de ficar com medo ainda não. Vocês estão com medo antes da hora. Começa a estourar a guerra em Israel. Já tem crente botar ideia, eu estou com medo. Está com medo de quê? Tem muita coisa para acontecer ainda. E gente medrosa. Está com medo de quê? O negócio é lá no Oriente Médio. Ai, meu Deus. Deus está cumprindo sua palavra. Graças a Deus. Que Deus está cumprindo sua palavra. Vamos lá. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele virá, ele vai assumir posição. Esse dia nós vamos tremer. Abre agora Daniel 12, 7. Agora está certa a referência. Daniel 12, verso 7. Você avança para 12, 7. Estava no 9, 27. Vai para 12, 7. O anjo vai testificar essa verdade, essa realidade. Quantos acharam? Diga amém. Ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Amém, povo santo? Eu quero orientar você a orar com o espírito da profecia. Enquanto não chegar a grande tribulação, pedimos paz. Quando chegar a grande tribulação, não adianta mais pedir paz. O que vai se cumprir, até o anjo jurou com as 2 mãos erguidas. Não tem como voltar atrás. Quantos entenderam? Digam amém. Lucas 22, Lucas 21, 22. 21, 22. Lucas 21, 22. Vou amarrar essa minha frase que eu falei por último. Não tem como mudar o que Deus já predeterminou. Lucas 21, 22. Está acabando, só faltam poucos textos agora. Até que eu estou conseguindo fazer rapidinho a mensagem. Falamos bastante hoje pela manhã. A aula de manhã foi gravada, vai ser editada e posta no canal. Quem quiser de novo ouvir, ou aqueles que faltaram a EBD, por favor, é para o teu bem. Eu não falo,
Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Eu não estou preocupado com coro, eu não estou preocupado com plateia nem números. Eu tenho preocupação em orientar as minhas ovelhas, aquelas que o Senhor me deu, para guiar. Então você que não ouviu a mensagem de hoje de manhã, do estudo da Escola Dominical, sobre o anticristo, as profecias, por favor, veja em casa. Você precisa ter esse conhecimento no coração. Aliás, a outra aula da semana passada e estas duas falaram do anticristo. Por favor, estude isso. Por favor, tire a ignorância do seu coração. Você precisa saber essas coisas. Você não pode ser pego de surpresa. Não pode ser das virgens que dormem. Você tem que estar desperto. Acharam o texto? Lucas 21, 22. Vamos ler em voz alta, por favor? Esse eu quero que você todos leiam em voz alta. Vamos lá? Porque estes dias são de vingança, para se cumprir o que, igreja? Tudo o que está escrito. Vai se cumprir tudo o que está escrito. Quer você ore, jejue, interceda, só vai se cumprir tudo o que está escrito. Deus tem compromisso com o que Ele falou que vai fazer. O que Jesus profetizou é o que vai se cumprir. Amém, povo santo? Se aproveita que estava em Lucas 21, verso 22, não é isso? Avance para o verso 34. Mantém em Lucas 21. Então vamos ler do verso 34 até o verso 36. Jesus continuou seu discurso. O mesmo discurso paralelo que vimos em Marcos, que tem também em Mateus, também tem em Lucas. Vamos ver agora as palavras de Lucas. Vamos lá? O Senhor disse assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que, o que, irmãos? Nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Ou seja, queridos, quem não tiver vigilante, começa a ir para a carne. E na carne só faz bobagem. A palavra de advertência de Jesus: tenham cuidado, acautelai-vos. Quando as coisas no tempo do fim estiverem acontecendo, não seja um carnal. Não é tempo de andar distraído sobre a terra, dando vazão à carne. É tempo de estar o mais dentro da vontade de Deus possível. Se você quiser ser um dos vencedores. Então a palavra de Deus diz: olha, não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Diga assim: o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, virá sobre toda a face da terra. Amém? É nisso que você tem que estar preocupado. Aqui é um conselho pessoal, para a sua vida pessoal. Num contexto que as coisas estiverem acontecendo na terra, pastor, como eu devo me posicionar? Eu devo fugir dessa vida carnal. Eu tenho que sair dessa. Porque o dia do Senhor virá e o Senhor vai cobrar a conta. Quanto mais as coisas acontecerem sobre a terra, mais aos pés do Senhor você deve estar. Quanto mais essa guerra aumentar, e nós vamos ver aumentar, fique mais espiritual, irmão, não carnal. Não se sobrecarregue só com as coisas da vida. As coisas da vida é as coisas mundanas, as coisas comuns do dia a dia. Eu sei que você precisa trabalhar para se sustentar. Eu sei que você tem uma série de atividades, mas isso não deve tomar todo o teu coração. É um tempo de vigilância. É um tempo de preparação. Olha, queridos, eu fico muito preocupado, pastor, de vocês. Estava nessa semana com os varões, me reuni com um grupo de varões. Eu estava falando com eles, eu fico muito preocupado que alguns cristãos não vão suportar o que está por vir. Porque se em tempo de liberdade religiosa aqui nesse país,
Num tempo que podemos nos reunir quantas vezes quisermos, quantas vezes pudermos. Tem cristão dormindo. Não é? Nós podemos fazer tanta coisa agora. Nós podemos cantar louvores à beça, tanto aqui no santuário, como nas reuniões de koinonia. Cantamos nas casas, pregamos o evangelho nas casas, alcançamos outras vidas. O tempo é esse, queridos. O que você precisa nas praças, sabe que vem montar na praça. Você acha que é o quê que nós precisamos fazer agora, nesse tempo? Não dá mais para esperar mais 30 anos, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Nem 10. As coisas podem se avolumar rapidamente. A última semana de Daniel pode estar às portas de começar. E se tiver as portas de começar, irmãos, aí é contagem regressiva para Jesus descer do céu. 7 anos vão se passar, com 3 anos e meio de muita tribulação. Então presta atenção, como é que você vai se portar nesse tempo, em que Deus está movendo na terra a sua palavra. Presta bastante atenção. Amém? A palavra do Senhor segue dizendo assim, esse dia não pode nos pegar como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem na face de toda a terra. Não é localizado no Oriente Médio, é no mundo inteiro. A palavra do Senhor vai dizer assim, Jesus falou, verso 36. Leia em voz alta, por favor. Estamos chegando no final. Vigiai, pois a todo tempo. É vigiar quanto tempo, irmãos? Todo tempo. Fazendo o quê? Orando. Para que possais o quê? Escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar de pé na presença do Filho de Deus. Para conseguir sobreviver, para conseguir ser um daqueles que vai estar vivo para a volta de Jesus, você tem que fazer algumas coisas. Vigiar e buscar. E uma vida de oração. Não é aquela oração pelos seus problemas particulares, não. Não é oração por dinheiro, não. É oração de comunhão com o Senhor. Está ligado a Ele o tempo todo. Em conexão com o alto. Em conexão com aquele que vive. É necessário, querido, para sobreviver. Quantos entenderam esse finalzinho aí? O negócio vai ficar feio na face da terra. Em toda a terra. Em toda a terra. No Brasil, na América do Norte, na Europa, na África, na Oceania, no Oriente mais extremo, na China, vai ficar estreito na terra toda. E Jesus deixou aí a palavra para a gente se posicionar. Se posicione. Qual é o mecanismo de permanecer vivo e de pé e escapar? Ore. Manter comunhão com Jesus. Amém, povo santo? Por isso que eu falei, não é tempo de estar fora da casa do Senhor. Não é uma palavra de esperteza, né? Está aproveitando, está todo mundo abalado para chamar o povo para dentro. Não, é uma advertência. É uma advertência. Se continuar fora da vontade de Deus, esse dia lhe pegará como um laço. Porque a pessoa que está desapercebida não se cuida. Ela não mantém comunhão com o Senhor no alto. Esse dia vai pegar muita gente desapercebida. Há uma palavra no livro de Daniel que fala: Ele destruirá muitos que andam desapercebidos. Esse termo tem na tua Bíblia em português. Ele vai destruir a muitos que andam desapercebidos, distraídos, vivendo a vida comum. Mas o dia do Senhor não pode nos pegar como ladrão, porque nós não estamos no escuro. O Senhor tem revelado a sua palavra. Amém, povo santo? A advertência vem para a gente ficar vigiando e orando. A palavra do Senhor é clara a respeito disso. Paramos no verso 36. Queria que você lesse em voz alta, para que você ouça sua própria voz falando esse texto. Foi o seu Senhor Jesus que falou isso. Vamos lá? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais o que, irmãos? Escapar de todas estas coisas que tem que suceder e estar de pé
na presença do Filho do Homem. Em outro texto diz, para que da presença dele não fujamos envergonhados. Olha aí a diferença. Tem aqueles que vão estar de pé, ou seja, prontos para a salvação, e tem aqueles que vão fugir envergonhados. Por que vão fugir envergonhados? Porque não se prepararam. Estão carnais, estão em pecado. Quando o Senhor aparecer, eles se escondem do Senhor. Quando o Senhor aparecer, eu quero ir ao encontro do meu Senhor. Vocês cantaram hoje aí mais cedo, eu quero te ver, né? Eu também quero ver Jesus. Quantos querem ver Jesus? Nós somos os bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos sem ver. Mas como vai ser maravilhoso ver o Senhor? Como eu quero ver o Senhor falando comigo? Como eu quero ver o seu semblante? Como eu quero ouvir a sua voz? E tudo que eu desejo ouvir do Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. É tudo que me interessa nessa vida. É ouvir de Jesus essa aprovação, essa confirmação. Todos nós veremos Jesus. Os que estão aprovados e os reprovados. Porque haverá um tribunal de Cristo. E digo mais, alguns cristãos, para sobreviver à perseguição, vão assumir a marca da besta. Quando virem a perseguição, a morte de cara, na sua porta, na sua frente, quando tiver uma arma apontada na sua testa, alguns vão abjurar de Jesus e vão botar a marca. Quando estiverem passando dificuldade, fome, perseguição, alguns vão preferir comer a permanecer imaculado. Isso vai acontecer. Infelizmente. Amém? Mas para aqueles que perseverarem, a palavra de Deus diz, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça. Amém, povo santo? Olha só que bonito isso aí. Eu pulei de propósito, deixei por último o verso 28 desse mesmo texto. Lucas 21, 28. E com esse texto aí eu encerro a minha palavra. Tem só mais um versículo depois desse. Vamos ler esse texto aí? Ora, foste ou não ora aí comigo? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Qual é o sentimento das pessoas quando vem em guerra? Medo. Qual é o sentimento do cristão que está na posição vitorioso? Alegria. Não é alegria pelas tragédias, é alegria por estar vivo, por ter mantido a fidelidade, porque as palavras estão se cumprindo na terra, e vai estar vivo para ver o céu se abrir e Jesus descer. Nesse dia, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a sua salvação, sua redenção, sua glorificação se aproxima. Amém, povo santo? É conflituoso esses sentimentos, né? Quando a tragédia ocorre no mundo, nós oscilamos, ficamos tristes, ficamos assustados, ficamos apreensivos, mas nunca exultamos. Eu não exulto nas mortes. Falar para alguns irmãos, até quando morrem pessoas que eu sei que não são salvas, eu tenho muita compaixão. Eu me dou, não estou falando para aparecer, Deus sabe, me julga. Eu me dou quando morre 2.000 pessoas no Afeganistão. Para mim me incomoda o coração. Não é só uma nota de jornal. Foram 2.000 pessoas. Entende, irmãos? Quando há tragédias no mundo, aquilo me abala. Mexe com o meu coração. Então presta atenção. Não é que eu esteja exultando nas tragédias, mas eu me exulto num Deus que cumpre a sua palavra. Eu fico feliz de estar vendo se cumprir a palavra de Deus na terra. E nesse quesito eu exultarei e glorificarei. Falarei para Deus, Senhor, glórias ao teu nome, Deus vivo, cuja palavra está se cumprindo. Que bom é seguir um Deus que cumpre a sua palavra, por mais terrível que ela seja. Que bom ter um Deus que cumpre cabalmente a sua palavra.
Amém, povo santo? Sabe quando vai ter paz de verdade lá em Jerusalém? Uma hora vai chegar a paz perene, eterna. No reino do nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Ali se inaugura a verdadeira paz eterna de Jerusalém. Aquele salmo lá de trás se cumpre lá no milênio. Aí sim teremos verdadeira paz. Até lá tem guerra, rumores de guerra, princípio de dores, começo da última tribulação, da última semana de Daniel, advento do anticristo, perseguição, descida de Jesus, batalha do Armagedon, só guerra, guerra e mortes, para finalmente vir um novo tempo, o reino do Senhor estabelecido na terra. Amém? Abre então por último para terminar de maneira positiva, Isaías capítulo 9, verso 7. Isaías 9, 7 é o último versículo dessa mensagem. Se você vai pensar que eu não creio que vai ter paz em Israel, vai ter paz em Israel, em Jerusalém e no mundo inteiro até. Isaías capítulo 9, verso 7. A paz virá, a paz eterna, a paz perene por 1000 anos e depois disso pela eternidade afora. Quantos acharam o texto? Isaías 9, 7. Então fique de pé, você vai ler esse texto de pé, por gentileza. Vamos ler esse texto aí, descomprime o diafragma. Quem puder ler junto com o pastor, vamos lá? Irmãos, as coisas podem se apressar muito rapidamente, viu? Primeira coisa que eu falei é que essa guerra tem imprevisibilidade. Não tem ninguém, a menos que Deus use um profeta de verdade sobre a terra, ninguém pode dizer o que vai acontecer. Nós só podemos, vigiar. Amém? Vai observando. Olha para a figueira. Olha para Israel. O que está acontecendo lá é importante para a sua vida. Olha para lá. Não olha só para as suas necessidades aqui, não. Olha o que está acontecendo lá. O que acontecer lá está movendo a mão de Deus sobre a terra. Amém? E se rapidamente surgir mais 5 chifres lá na ONU, aí, irmão, estamos pertíssimo. Se levantar, se houver uma configuração internacional diferente, fica ligado. E é lógico que estamos com os olhos abertos, o pastor de vocês vai falar sobre isso. Então vamos estar antenadão nisso aí. Vamos lá, Isaías 9, 7, igreja, vamos ler? Para que se aumente o quê? O seu governo. E venha paz sem fim. Diga assim, paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Verso 13. Verso seguinte. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Amém, povo santo? Vai terminar com muita paz. O zelo de Deus fará isso. Deus está no controle, não se atemorize, apenas vigie. Levante sua destra, coloque sua Bíblia aí na cadeira. Levante sua destra, vamos clamar agora, graça sobre nós. Se tem alguém com medo, aí vai ter que sair esse medo agora, em nome de Jesus. Não vai impedir a nossa festa de gratidão. Pode dizer amém. Pastor Amaro, mas vamos fazer festa, o mundo está nesse terror todo. Irmãos, a nossa festa é de gratidão por um Deus que tudo tem suprido em nossas vidas. Amém? Ninguém está celebrando aqui a guerra. Estamos celebrando as bênçãos de Deus sobre nós. Então nossa festa vai acontecer com alegria, com o mando figurino. Se de lá daqui até lá ainda acontecerem outras tragédias nessa guerra, nós vamos saber. Mas ainda continuamos dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso, cumpre a Tua palavra. Cumpre o Teu querer, Senhor, é tudo que eu quero. Que o Senhor cumpra a Sua vontade sobre a terra. Em nome de Jesus. Vamos pedir graça, igreja. Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Tu nos deste, Senhor, o que há de mais precioso, que é o Teu Filho Jesus, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Mas o Senhor também nos deu a Sua santa e gloriosa palavra. A Tua palavra para nós, Senhor, é importante demais, porque ela nos dá entendimento
daquilo que o Senhor prometeu que vai fazer sobre a terra. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos com os olhos vendados, porque o Senhor não deixou de falar, nos prevenindo o que havia de acontecer. Louvado seja Deus, que vai cumprir tudo isso sobre esse mundo. Louvado seja Deus, que tem o controle das guerras. Louvado seja Deus, que tem o controle das pragas, dos terremotos, das pestes, da fome. Tudo está no teu divino controle. Não cai uma folha da árvore sem a tua permissão. Nós te louvamos, Deus, porque ainda finitos e pequeninos, mesmo com o teu espírito, ainda nos abalamos. Tantas coisas vêm para nos abalar, Senhor. As coisas da nossa própria vida, as situações que enfrentamos, as enfermidades. Mas, Deus, Tu és uma rocha eterna, onde podemos firmar os nossos pés. Tu és refúgio. Não há o que temer para aqueles que te conhecem. Para o Deus Todo-Poderoso, aquele que rege o universo. Nós te pedimos tão somente graça, meu Deus. Dá graça a mim, teu servo. Dá graça aos meus irmãos aqui presentes. Dá graça à tua igreja espalhada em toda a terra, Senhor. Dá graça aos nossos irmãos lá dentro de Israel. Dá graça, meu Deus. Não deixe de cumprir tudo que o Senhor já falou. Teu caráter vai fazer com que se cumpra. Nós te pedimos graça. Te pedimos misericórdia. Pelos pequeninos, pelas crianças, pelas mulheres, pelos idosos, pelo povo que não está envolvido diretamente na guerra. Te pedimos misericórdia e graça. Deus poderoso, que tem milhares e miríades de anjos. Te pedimos, Deus, envia os teus anjos para guardar os inocentes. Envia os teus anjos, Senhor, para desviar a bala, para desviar o projétil, o míssil. Envia os teus anjos para proteger no meio da tribulação, no meio desta guerra. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa os teus eleitos. Tu abreviarás o tempo por causa dos eleitos. Abençoa os teus eleitos. Move o coração da tua igreja, Senhor, a estar sensível, com os olhos abertos, com a candeia nas mãos, com a roupa cingida, com os lombos cingidos. Abençoa os que estão afastados, Senhor. Pelo teu Santo Espírito, infunde neles temor, para que voltem para o aprisco, para que voltem para a proteção das tuas mãos. Nós clamamos, Deus, num tempo de muita luta, que prevaleça a tua vontade. Cumpre o teu querer. Cumpre o teu querer. Em nome do teu Filho Jesus, o Verbo vivo. Em nome daquele que vive e reinará sobre essa terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuaremos profetizando a vinda de Cristo. Continuaremos nos alegrando nessa esperança, na viva esperança. Continuaremos sendo boca profética na terra, para anunciar que o Rei vem. Ele vem. O Rei vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo, igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, povo santo. Glória a Deus. Glórias ao Rei. Aleluia.